Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós chegamos então ao nosso quinto e último dia do nosso estudo bíblico, da nossa semana bíblica, que nós estamos estudando o livro do Deuteronômio, conforme a Igreja no Brasil pede nesse ano de 2020. Então nós chegamos a esse quinto dia, você que nos acompanhou ao longo dessa semana, desses dias. Se você não teve a oportunidade de acompanhar, todos os estudos, todos os encontros estão gravados aqui no canal do YouTube. Te peço que você possa acompanhar todos os dias, desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto e até chegar nesse quinto encontro, porque nós estamos numa sequência, Então seja muito bem-vindo, bem-vinda mesmo para a nossa conversa hoje, para a nossa reflexão, para que nós possamos ver um pouco mais o que o livro do Deuteronômio fala para nossas vidas, fala para nós hoje, a partir da experiência de fé de Moisés e o povo de Deus. Moisés retomando todos esses discursos ali na caminhada, no trajeto rumo à terra prometida, naqueles 40 anos pelo deserto. Então, hoje nós vamos chegar então ao quinto encontro, que nós vamos ver mesmo esse último discurso de Moisés mesmo, e com o tema Escolhe, pois, a vida. Eu vou te convidar então, vamos rezar juntos, para que nós possamos estarmos unidos na oração, unidos nessa palavra, para que ela faça sentido para nós. Meu nome é William, sou da Pastoral Bíblica da Paróquia Sagrada Família do Parque do Caravelas, e eu sou da comunidade Nossa Senhora das Graças do Parque Caravelas. Vamos rezar então? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, então vamos continuar o nosso estudo nesse tema, no quinto dia. Escolhe, pois, a vida. Então, nós chegamos a partir do versículo 28, do capítulo 30, que nós vamos ver o que nós estamos falando aqui hoje, seguindo pelo versículo 29. Então, te convido a tomar sua Bíblia, e vamos acompanhando juntos aqui a partir desse trecho. Nós podemos ver, então, meus irmãos, ao longo desses próximos capítulos, nós vamos ver então esse terceiro e quarto discurso de Moisés, esse foco na aliança dos israelitas com Deus e a passagem da missão, Moisés passando a missão a Josué para entrar na terra prometida. Então é isso que nós vamos ver. Então, basicamente aqui, vemos que os israelitas em Moabe, também tem a oportunidade de participar da aliança com o Senhor. Moabe, então, é aquela última parada, lembra que nós falamos disso? Que o povo chegou rumo à Terra Prometida, antes do Jordão, que foi o último estágio de Moisés com eles aí, chegando nessa caminhada aí no exílio, rumo à Terra Prometida. Então eles têm essa oportunidade também. A mesma aliança que foi selada lá no Monte Sinai de Deus com o povo em Moabe também tem essa oportunidade de fazer essa aliança, Lembrando que lá no Monte Sinai foi quando Deus revelou os 10 mandamentos, enfim. Então o discurso de Moisés é para retomar isso, para que aquele povo dali também, daquela geração, fizesse essa aliança, retomasse essa aliança. Porque a gente sabe muito bem que após 40 anos no deserto já havia uma nova geração. Já não era a geração que saiu do Egito, da escravidão do Egito, mas já tinha uma nova geração que chega ali na Terra Prometida. Então a gente vê nesse versículo aí, 8 do capítulo 29, muito bem claro isso do discurso de Moisés, do terceiro discurso de Moisés. Ele diz: observareis, pois, as palavras dessa aliança e as porei em prática, para serdes bem-sucedidos em todos os vossos empreendimentos. Aqui é importante a gente ressaltar, quando nós fazemos um estudo bíblico, qual que é o sentido disso naquele tempo, o entendimento que se tinha nisso, desse trecho aí.
alguns vão até interpretar aquilo que alguns estudiosos chamam até de teologia da retribuição, né? Se eu fizer isso para Deus, Deus me dá, Deus me faz bem. Se eu fizer certo, Deus vai me retribuir, né? Vai me dar riquezas, enfim. Mas não é bem nesse sentido que a gente deve interpretar isso. É no sentido em que, na medida em que nós somos fiéis, nós estamos junto com Deus e nós tomamos as melhores decisões porque nós estamos amparados pela palavra, nós estamos amparados pela oração, nós estamos guiados pelos mandamentos. É nesse sentido, não no sentido de retribuição. Até porque, se a gente olhar na palavra de Deus, esse sentido de retribuição ele já caiu em outros discursos da palavra de Deus. Por exemplo, ainda no Antigo Testamento, a gente vê lá em Jó, né, que Jó era um homem justo, que Deus permite que ele seja tentado, que ele perca tudo, né, para provar a sua fidelidade. Então, Jó era fiel, mas aconteceu com ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu a saúde, perdeu tudo, e ele continua testemunhando sua fidelidade a Deus. Então, não foi uma retribuição, né? Se fosse olhar isso, ele ganhou o contrário, né? A gente vê isso também em outras oportunidades. Por exemplo, em Eclesiastes, os profetas afirmam que a riqueza de alguns reis não eram frutos da bênção, mas eram de corrupção, eram frutos da injustiça deles. E não só porque eles eram reis abençoados, ungidos, porque o que eles tinham era abençoados, mas muitas vezes era fruto da corrupção deles também. Então, a bênção que eles receberam no início não significava que eles continuaram fiéis. Se eles não continuam fiéis, essa riqueza, a retribuição que eles poderiam ganhar não vem de Deus, vem da injustiça, enfim. Então, e a gente, para concluir, né, no Novo Testamento, a gente vê São Paulo dizendo que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, né, pela graça de Cristo que se deu na cruz, enfim. Então, essa teologia da retribuição, só para ficar muito claro, que a gente vê isso muito hoje, né? É importante a gente ver isso. Então, observar as palavras, os mandamentos, para que nós possamos ser bem-sucedidos, porque nós estaremos unidos a Deus, unidos em sua palavra. Então, isso é importante. Então, voltando aqui um pouco, a gente vê que Moisés, ele resume, a gente vai ver Moisés retomando mais uma vez, lá no primeiro encontro nós já vimos Moisés retomando a história, Moisés retomando para que o povo não esquecesse da história, e agora ele faz isso mais uma vez com aquela nova geração, porque a nova geração, assim como a primeira, também não poderia esquecer dos favores e do que Deus fez para aquele povo, de tudo que Deus fez para eles, e as vitórias, os cuidados de Deus. Então ele faz da mesma forma que ele fez com o outro povo novamente. Então essa recordação serve como esse fundamento para que o povo pudesse recordar os cuidados de Deus, para que o povo pudesse mesmo recordar e se comprometer com a lei, se comprometer com a vontade de Deus, com os caminhos, e justificar aquele pacto feito com Deus desde lá da saída da terra prometida, da escravidão no Egito. Então é importante a gente olhar para isso e entender o sentido desse discurso. E aí a gente vê que Moisés destacar aqui, que ele fala logo à frente, que o mandamento não está acima das forças do povo, ele é acessível. Gente, a palavra de Deus é acessível. Muita gente pensa que a palavra de Deus é um fardo, né? Que a palavra de Deus ela é difícil de carregar, vai ter que abrir mão de muita coisa. Não, os mandamentos, a palavra de Deus são acessíveis para nós. Deus não nos dá um fardo maior que tentamos carregar. Então Moisés fala nesse sentido. E aí, na conclusão desse terceiro discurso, aí no capítulo 30, né, versículos 19 e 20, nós vamos ver que Moisés coloca ao povo uma chave de escolha, né? Ele coloca diante do povo uma escolha a se fazer. Essa escolha é o tema, basicamente é o tema do nosso quinto encontro hoje. Vejam só, olha o que diz aí nos versículos 19 e 20 do capítulo 30. Diz assim, Deus colocando, Moisés retomando uma escolha que Deus nos coloca. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz e permanecendo unido a Ele. Então, aqui, Deus deixa uma decisão na mão de cada um. Não é uma decisão forçada, mas é uma decisão por amor, uma decisão que ele sugere um caminho. Deus coloca dois caminhos, mas vejam bem,
como que Deus é amor por nós? Ele sugere, mas ele já indica o caminho. Olha, você tem o caminho entre a vida e a morte, mas eu já sugiro. Escolhe, pois, a vida. Deus já indica para que possamos escolher a vida. Esse é o centro do discurso de hoje, né? Fazer uma escolha, escolher a vida. E o que é escolher a vida, gente? Escolher a vida é escolher o caminho do bem. É desejar estar perto de Deus. É desejar estar perto do Senhor, caminhar conforme os seus mandamentos, ser justos, gerar vida ao redor, gerar vida ao seu redor. Nós cristãos precisamos sermos justos e gerarmos vida aonde nós passarmos, não morte. O cristão não pode gerar morte por onde ele passar. O que é a morte? Corrupção, miséria, injustiça, fechar os olhos para os outros. Isso tudo é gerar morte, provocar a ira, divisão entre as pessoas. E isso é gerar morte, isso é escolher a morte. E Deus está dizendo, escolhe, pois, a vida. Gente, para nós, que diferente daquele povo, né? Aquele povo era participante da antiga aliança, da aliança daquele tempo. Nós hoje, por Jesus, pela vinda de Jesus, sua morte, ressurreição, hoje nós já somos um povo que nós temos uma nova aliança, que nós já somos frutos de uma nova, já somos participantes de uma nova aliança, firmados por Jesus na cruz. Se aquele povo foi chamado a fazer aquela aliança, a retomar aquela aliança, nós já temos uma aliança definitiva, nós temos uma compreensão ainda mais próxima do que isso significa escolher a vida. Escolher a vida é escolher o reino de Deus, é escolher tudo aquilo que Jesus já nos falou. Além daquele povo, aquele povo tinha uma compreensão daquele tempo do que Deus falava por meio de Moisés. Por meio de Moisés a palavra foi transmitida, ela foi gravada ali na tábua dos 10 mandamentos, né? Ela foi transmitida por Moisés. Moisés era um intermediário de Deus. Moisés era o intermediário de Deus para aquele povo. Hoje nós somos um povo que não temos mais intermediário nesse sentido, porque o próprio Deus se fez homem, viveu entre nós. Jesus então veio mostrar, contar, revelar, viver a vontade de Deus em nosso meio. Então, nós não temos mais intermediários. Essa graça é acessível para todos nós, essa graça de escolher a vida. Fazendo essa conexão aí, fazendo essa conexão com tudo que nós vivemos hoje, com a nova aliança, enfim. Nós já temos isso. Pela ação do Espírito Santo, os intermediários deram lugar às testemunhas. Então, hoje nós não temos mais intermediários, como tinham os profetas, serem intermediários de Deus, mas hoje nós somos chamados a sermos testemunhas do que nós vimos, do que nós vivemos, para aqueles que ainda não viram e não viveram. O que Moisés fazia, nós somos chamados hoje a testemunhar também o que nós vivemos. Então é importante a gente ver isso, escolher a vida e testemunhar a vida por onde nós passarmos. Escolher a vida, gente, é romper com a morte. É romper com a cultura de morte, escolher a morte da alma, né, que é causada pelo pecado, pelas injustiças, por tantas coisas que Deuteronômio vai falar o tempo inteiro, que nós já falamos ao longo dessa semana. É acolher a plenitude da vida, que se manifesta, né, de forma extraordinária na escolha que nós fazemos, na ressurreição, na ressurreição de Cristo que nós vivemos hoje. Então nós precisamos fazer essa ponte da aliança que aquele povo fez, com a escolha que eles foram chamados a fazer, e a escolha que nós somos chamados a fazer na realidade de fé e compreensão da palavra que nós temos hoje. Isso é fundamental para que a gente possa aplicar essa palavra na nossa vida hoje, para que nós possamos aplicar essa palavra na nossa realidade hoje. Isso é atualizar a palavra em nossas vidas, né? Tomando como referência essa missão de Moisés. Então, esse é o terceiro discurso, basicamente, né? De retomar essa aliança do povo, de um povo que faz uma escolha pela vida. E aí nós chegamos ao quarto discurso e último discurso de Moisés. Esse quarto discurso é também chamado o Testamento de Moisés, porque ele é o momento em que ele conclui a sua missão. Ele passa a missão para Josué. Ele literalmente passa o cajado que ele carregou nesses 40 anos para Josué, para que Josué fizesse essa entrada definitiva com o povo na terra prometida. E aí a gente vê
É isso mesmo, né? E, além desses discursos, a gente vê que ele faz, vamos dizer assim, nesse quarto e último discurso, ele faz 12 mini discursos dirigidos a Israel, né? A Josué, ele fala aos sacerdotes levitas, ele fala aos anciãos e a Moisés, desde Moisés, né? Ele fala da terra, fala da lei, fala da aliança, fala da arca, da manifestação de Deus, ele fala da missão de Josué, e aí, por fim, esse discurso ele tem os cânticos de Moisés, que Moisés escreve a pedido do Senhor também. Então, é isso que nós vimos. Então, ao passar a missão para Josué, né, é interessante que quando ali diante do povo, ele passa a missão para Josué. Diante do povo, ele passa ali que Josué continuaria a missão para que o povo que foi guiado por ele, ele foi um instrumento de Deus para guiar o povo, agora seria Josué. E olha o que ele fala aí no capítulo 31, versículo 8. Ele diz a Josué, passando o cajado a Josué, ele diz: o Senhor mesmo marchará diante de ti e estará contigo, e não te deixará nem te abandonará. Nada temas e não te amedrontes. Veja, ele dá uma palavra de encorajamento para Josué e, ao mesmo tempo, diante do povo, ele reafirma que o Senhor marchará diante dele, para que o povo tenha confiança em Josué, da mesma forma que tiveram confiança em Moisés. Né? Tudo bem que o povo, muitas vezes, traiu essa confiança dele, do próprio Deus, né? Muitas vezes o povo fraquejou, mas o povo retomou a confiança, né? Se a gente for olhar num geral, o povo retoma a confiança, mesmo caindo em muitos momentos, né? Então a gente vê aí, depois a gente vai ver no versículo 19, que Deus pede a Moisés que escreva o cântico, visto ali no início do capítulo 32, né? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Chama a atenção que Deus diz que seria esses cânticos. Por que Deus pede para ele escrever esses cânticos? Porque ele diz que esses cânticos seriam para não esquecerem de seus cuidados, porque Deus temia, assim a gente vê nas entrelinhas da palavra, que Deus temia que quando o povo entrasse na terra prometida e tivesse tudo que precisasse, né, eles deixariam os cuidados de Deus. O povo que, talvez ali enquanto sofria no deserto, né, toda aquela situação, gritava por Deus. Mas se eles estivessem ali na terra que emana leite e mel, né, que eles teriam comida, uma casa mais fixa, mais seguranças, a tendência era esquecer de Deus. E aí nós podemos trazer uma reflexão para a nossa própria vida, né, gente? Isso costuma acontecer conosco, não é verdade? Quando nós estamos nos nossos momentos de segurança, temos saúde, nós podemos suprir as nossas necessidades, temos um emprego, a nossa tendência é esquecer de Deus, é esquecer dos cuidados de Deus, que a gente acha que a gente já tem tudo, não está precisando de ajuda, a gente já está se resolvendo. E aí a gente começa a esquecer de Deus, a gente começa a se esquecer do outro, do próximo, a gente acha que nós não precisamos de ajuda, achamos que o outro não precisa de ajuda também, quando a gente já está muito satisfeito. Então Deus pediu que escrevesse os cânticos para que o povo não se esquecesse dele, mesmo nos momentos, vamos dizer assim, de bonança, né? Depois dos desertos, mesmo no momento de fartura depois dos desertos. Porque facilmente, sabia, se o povo esqueceu de Deus no meio do deserto, no meio da dificuldade, e foi lá criar falsos deuses, né, o bezerro de ouro que a gente viu, enfim. Imagina quando não tivesse no momento de fartura. Então Deus precisava de um povo fiel, de um Deus que fizesse uma escolha definitiva por ele. Então tudo isso a gente vê nesse quarto discurso de Moisés, vamos dizer assim, que é o testamento dele, né? E aí, a gente vê na sequência desse último discurso, a gente vê que no final do capítulo 32, já chegando no finalzinho do livro de Deuteronômio aí, a gente vê a subida de Moisés ao Monte Nebo, né? De onde ele pôde avistar a terra prometida, a terra de Canaã. Ali Moisés morreria, ali seria a morte de Moisés naquele monte, né? E Deus reafirma que ele não entraria na terra prometida porque pecou contra ele diante do povo, porque ele não testemunhou, em algum momento ele fraquejou, ele duvidou, né? E em seguida a gente vê aí no capítulo 32 que
A gente vê que em seguida veio a bênção proferida a Moisés e às tribos, e por fim a gente vai ver a narrativa da morte de Moisés, né? Então a gente vê que a gente aí já passa assim para 3 fatos assim importantes e curiosos assim desse final, né? Primeiro que diz na narrativa da morte de Moisés que ele morreu com 120 anos. Aí uma curiosidade que é interessante para nós, que naquele tempo, né, se a gente for estudar um pouquinho, a gente vê que naquele tempo não tinha um calendário como nós temos hoje, né, 12 meses de 30 dias ou 31 dias, essa contagem. As pessoas precisavam naquela época, para contar os anos, observar as fases da lua. Elas precisavam contar os dias e a noite, né, para contar o mês, e observar as fases da lua e o ciclo da lua para fazer a contagem, assim como elas contavam as estações do ano, e aí isso gerava um ciclo anual. Eram as fases da lua e as estações do ano que geravam um ciclo de anos. Então não eram tão precisos como a nossa contagem que nós temos os 365 dias hoje. Então isso variava um pouquinho. Então é costume ver algumas pessoas morrendo em idade até mais avançada que de costume, né? Então é uma curiosidade que fica aí. Segunda curiosidade, que Moisés foi o último dos profetas que falava face a face com Deus, né? Então ele falava diretamente com Deus, né? A gente vê ele na sarça ardente, no Êxodo, a gente vê tudo isso. Então Moisés morre sendo o último dos profetas que falavam face a face com Deus. E aí uma terceira curiosidade que também foi motivo para mim de estudar mais um pouquinho para tentar trazer essa resposta, né? Por que Moisés não entra na Terra Prometida? Uma curiosidade tanto, né? E aí, se a gente tem várias linhas de estudo aí dos estudiosos, mas a que a gente vê mais segura, eu trouxe aqui para a gente sanar nossa curiosidade, né? Moisés, ele caminha 40 anos, ele liberta o povo do Egito, ele resiste, né, ali junto ao faraó, ele é insistente, ele sai com o povo, ele passa 40 anos no deserto, impaciente com o povo, vive as infidelidades do povo, até ele mesmo, né, fraqueja no momento. Então essa é a causa que ele não entra. Em Números 20, a gente vai ver o episódio das águas de Meribá, né? E que é o momento em que faltou água para o povo lá em Meribá. E aí o povo ficou, estamos com sede, o povo reclamou que Deus os tirou lá da escravidão do Egito, lá estava melhor, que a gente está aqui hoje com sede e Deus não nos dá nem água. E olha que Deus já tinha dado tanta coisa para aquele povo, né? Maná no deserto, tanta coisa que Deus deu, tantos cuidados. Deus livrou eles do faraó, abriu o mar vermelho para eles passarem. Deus deu a graça de passar por cidades onde os reis combateram contra eles e eles venceram. E eles esqueceram tudo, né? Na hora da sede, tá faltando sede, Deus não cuida da gente. Talvez aconteça com a gente assim, né? Talvez Deus cuida da nossa vida por tantas oportunidades, tantas vezes. Aí no momento de uma doença, no momento talvez de que está faltando algo em casa, alguma situação, a gente fala, Deus me abandonou, Deus não olha para mim. E não é bem assim, né? E aí a gente vê que a causa, então, voltando, a causa porque ele não entra na Terra Prometida. Números 20 vai tratar esse episódio que faltou água. E aí Deus, o que Deus fez? Mais uma vez, Deus não faltou os cuidados com o povo. Mandou Moisés bater uma vez com a vara, com o seu cajado, na rocha, né? Que ali sairia água para o povo, que ali brotaria água. E Moisés, assim, a interpretação é que Moisés desobedece essa ordem de Deus, porque diz que ele bate insistentemente na rocha 2 vezes, ele fere a rocha, né? Esse ferir a rocha está no sentido que ele bate insistentemente, ele duvida que se ele batesse uma vez sairia água, ele é insistente e ele duvida, né, dos cuidados de Deus. Então ele não testemunhou, quando Deus fala para ele que ele não testemunhou diante do povo, ele não confiou, é por causa disso, porque ele duvida que brotaria a água da rocha. Então ele é insistente, né, ali, e depois quando brota a água da rocha, né, que ele vê que Deus cumpriu sua promessa. E aí depois a gente vai ver mais um episódio interessante que ele ainda insiste com Deus, né? Depois ali no Monte Moab, ali, ele tenta interceder por ele mesmo,
para entrar na Terra Prometida, né? Ele fala, Senhor, o Senhor falou lá que eu não ia entrar na Terra Prometida porque eu fui infiel, mas se reconsidera, né? Para eu entrar na Terra Prometida. E aí a gente vê Deus como que ignora ele, né? Deus confirma que seria Josué, que seria o líder da nova geração para entrar na Terra Prometida. E aí Moisés, né, embora ele tenha tentado insistir mais uma vez, ele aceita isso mais uma vez, entendendo que essa missão não era dele, ele era um instrumento de Deus, como nós falamos lá no primeiro encontro, né? E aí Josué que vai com a nova geração. E aqui nos cabe uma reflexão também, né? Quantos líderes, aos nossos líderes de pastorais, de movimentos, serviço na igreja, quantas lideranças têm medo ou receio de passar o cajado para as novas gerações, né? Quantos têm medo, ficam apegados ao seu cajado, né? Mas, Senhor, o Senhor falou que eu... por que eu não fico mais, né? Aí tem uns que tem 20 anos, quer ficar mais 20, né? E aí tá lá, Senhor, por que eu não vou mais? Por que eu não chego na Terra Prometida? E não compreende que a missão não é sua, a missão é de Deus e nós somos os instrumentos. E Deus dá a cada tempo um líder para conduzir o povo àquela etapa. Deus dá líderes para cada etapa da nossa história, para cada tempo. Deus dá um papa para cada tempo, Deus dá um papa para cada tempo que a igreja merece. Nenhum é melhor ou pior do que o outro. O outro é melhor, esse eu gosto mais, o outro eu gostava mais. Não, Deus dá, segundo o Espírito Santo, aquele que é necessário para guiar o povo naquele tempo. Assim é com o Papa, assim deve ser com os nossos pastorais, movimentos e serviços, não está sendo assim, deveria ser, né? Então, a gente precisa entender essa dinâmica de Deus também, de sermos instrumentos, de deixar a nova geração fazer a entrada na Terra Prometida. Que talvez a antiga geração, por que alguns estudiosos falam, né, que em poucos meses, se eles fossem em linha reta, eles iam chegar do Egito lá na terra de Canaã. Mas por que esse povo demorou 40 anos? Se a gente for olhar para o mapa, eles rodaram, pararam, rodaram de novo. Porque Deus precisava preparar aquele povo para entrar na Terra Prometida. Aquele povo que saiu da escravidão não estava pronto para a Terra Prometida. Precisou de uma geração, 40 anos é um tempo simbólico na palavra de Deus, né? De uma troca de geração, para que aquela geração fosse preparada para usufruir da Terra Prometida, conforme Deus deu. Aquela primeira geração talvez não ia usar da forma que Deus queria, e Deus teve que preparar essa geração. Da mesma forma, Deus quis que um novo líder, fosse o líder da nova geração para entrar na Terra Prometida. Então, é nesse contexto em que acontece ali a morte de Moisés, ali no monte, e a passagem da missão para Josué entrar na Terra Prometida. Então, isso nos permite chegar à conclusão do nosso estudo nesse quinto encontro, né? A caminhada a gente pode fazer uma leitura, gente, da caminhada do povo hebreu rumo à Terra Prometida é referência à nossa própria história da salvação. A própria história minha e sua que nós fazemos. Quantas vezes nós somos chamados, nós nos colocamos em posição de escravidão, somos escravizados por tantas situações, por pessoas, por vícios, por distâncias, por infidelidades. Quantas vezes nós somos escravizados, nós nos cegamos, nós nos acostumamos com a condição de escravos. Aquele povo estava acostumado com a condição de serem escravos dos egípcios. Eles já acostumaram com aquilo. E a gente vê isso claro no deserto, que eles sentem saudade dos temperos, das cebolas, que eles sentem saudade Eles falam que lá eles tinham água, porque no deserto estavam morrendo de sede, porque eles já era um comodismo. Às vezes nós nos acomodamos à situação de morte, nós não escolhemos a vida. Nós nos acomodamos com a escravidão, nós nos acomodamos com as injustiças, nós nos acomodamos com as falsas escolhas, com a morte. Nós somos facilmente levados pelas escolhas de morte, pela cultura de morte, e não escolhemos a vida. E aí, a gente vê que muitas vezes nós temos essa relação. Nós somos chamados a nos libertar, porque Deus quer nos libertar por inteiro. Deus quer nos libertar por inteiro, gente, em todas as situações. Seja espiritual, seja nas situações humanas, sociais, Deus quer nos libertar por inteiro, por completo. Essa libertação pressupõe um caminho de prova, um caminho de decisão por Deus. O caminho
pode ter deserto, pode ter sede, pode ter distâncias, pode ter sofrimentos. A nossa vida é assim. A nossa vida pode ter deserto, sofrimento, tudo isso. Mas o caminho rumo à terra prometida, ele é feito de cuidados por Deus, mesmo que aconteçam situações difíceis. Mesmo que aconteçam esses desertos, mesmo que aconteçam todas essas coisas. Porque são nessas provas que nós somos chamados, adiante dessas provas, a deixar para trás os cuidados do mundo. Os cuidados que estão por aí, os fáceis cuidados, para que nós possamos acolher os cuidados de Deus. E aí nós possamos abandonar os falsos ídolos, os falsos deuses desse mundo e se render aos únicos cuidados do Senhor. É esse o chamado que nós estamos sendo convidados a fazer hoje. Escolher a vida, escolher os cuidados de Deus, escolher esses cuidados. E essa libertação, essa nossa caminhada de libertação diante de Deus pressupõe um caminho de prova e decisão por Deus. Deixar os altos cuidados que nós nos resolvemos por nós mesmos, né? E deixarmos sermos cuidados por Deus. Mesmo se caímos, gente, mesmo se nós caímos, se queiramos voltar para a escravidão, mesmo que tenhamos saudades dos tempos em que nós estávamos longe de Deus, mesmo que a gente às vezes está na igreja e alguém não dá um testemunho que a gente acha que deveria ter dado, mesmo que às vezes um líder do nosso grupo, da nossa pastoral, não vai de encontro ao que nós achávamos que deveria ter sido feito, nós somos chamados a perseverar, nós somos chamados a não querer voltar para a vida velha. Muitas pessoas, depois de um tempo que estão caminhando, encontram desafios na caminhada e, vou voltar, porque antes fora da igreja estava melhor, né? E a pessoa acha, eu quero, aí é literalmente voltar à escravidão, né? Voltar aos 40 anos para trás, né? Então Deus nos chama a não voltar, gente, a fazer uma escolha, porque Ele já escolheu por nós. Deus faz uma escolha definitiva e contínua por nós. E o que nós fazemos é dar uma resposta à escolha que Ele já fez por nós. Uma resposta de amor, porque Ele é fiel e cumpre todas as suas promessas. Precisamos acreditar nisso, que Ele cumpre todas as suas promessas. A terra prometida é a salvação reservada para nós. É vencer essa caminhada dos desertos da nossa vida rumo ao céu, rumo à salvação. É essa aliança que Deus quer fazer conosco. Uma aliança nova, uma aliança de amor, uma aliança de vida, uma escolha definitiva por Ele. Essa é a escolha que nós estamos sendo chamados a fazer hoje. Sermos chamados a concluir nesse estudo bíblico, nesse estudo do livro do Deuteronômio nos inspira a fazer. E eu te convido a fazer isso. Eu te convido a fazer essa escolha definitiva, já concluindo o nosso estudo. Não sei qual a situação da sua vida, qual a situação que você está vivendo, talvez as distâncias, talvez as dificuldades, mas nós precisamos confiar. Não ter medo dos desertos da vida, não ter medo das dores, do abandono, mas nos lançar na promessa de Deus, para que possamos ser instrumentos da construção desse reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, espero que nesse estudo, ao longo dessa semana, Deus tenha falado ao seu coração. E eu tenho certeza que pela ação do Espírito Santo, Ele vai continuar a falar ao seu coração. Por tudo que nós trouxemos, pelas situações que nós aprofundamos, que elas possam dar sentido ao seu coração. E é por isso que, nesse sentido, eu te convido a rezar, para nós fecharmos o nosso encontro e pedirmos a Deus um coração aberto a fazer uma escolha nova, uma escolha definitiva pela vida. Vamos rezar juntos, você que está aí no seu estudo, com sua família, seja qual a condição que você está, vamos rezar pedindo isso. Vamos pedir ao Pai a graça do Espírito Santo para que nós possamos ter um coração aberto à vida em todos os sentidos. A vida que nos gera a situação de vida para nós, para o outro, para o irmão, abrir o nosso coração para o outro, abrir o nosso coração, estender a nossa mão ao outro e a nós mesmos. Nós te pedimos, Senhor, pela graça do Teu Espírito Santo, para que possamos ser tocados em nosso coração, todos aqueles que agora estão assistindo, possam ter o seu coração mesmo aquebrantado para tomar uma decisão pela vida. Que caiam os orgulhos, as vaidades, que têm fechado o coração para a Tua graça, fechado o coração, às vezes, para a misericórdia, para o auto-perdão,
fechado o coração para o perdão ao outro, para o cuidado com o outro, nós queremos te pedir a tua graça hoje sobre todos nós, que possamos fazer uma aliança nova, definitiva com o Senhor, que possamos fazer uma escolha de vida e que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, por meio da oração, às vezes por meio do outro, por meio do irmão que nos alerta, para que nós possamos reconhecer as situações de morte, as escolhas de morte que nós estamos fazendo em nossa vida, para que possamos fazer novas escolhas de vida, de verdade, de santidade, de retidão, de justiça, para que possamos ser as testemunhas vivas e verdadeiras no meio do povo, na nossa casa, na sociedade, onde for que nós estejamos. E nós te pedimos isso pela graça do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora. Eu te convido a rezar, Nossa Senhora que está aqui junto à Sagrada Família, ao lado aqui. Vamos rezar essa Ave Maria, consagrando a sua decisão pela vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E para finalizar, nós queremos agradecer muito a você que nos acompanhou ao longo dessa semana, ou que ainda vai ver algum encontro que talvez você possa não ter visto, e pedir mais uma vez, compartilhe. Passe para frente, compartilhe no grupo da família, compartilhe no grupo da sua pastoral, do seu grupo, do seu movimento. Compartilhe para que as pessoas possam ter a oportunidade de refletir conosco, de ver mais da palavra de Deus. Mande esse link e deixe que ele continue, deixe que, por meio desse estudo que está gravado aqui, continue a falar para outras pessoas. Que você fique firme, fiel, para vencermos esse tempo. Talvez seja um tempo de um deserto nosso, essa pandemia, tudo que estamos vivendo, mas que nós possamos não duvidar que Deus está cuidando de nós nesse tempo. Da sua família, da sua casa, seja qual for a condição que você está aí diante dessa pandemia. Confiemos nos cuidados de Deus. Os desertos são oportunidades para nos aproximarmos dele, nesse caminho rumo à terra prometida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus te abençoe. Terminamos esse encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você fique firme.